Vamos lá? E a questão número 21? Deu certo? O mesmo raciocínio da questão anterior, pessoal. Vamos lá. Diz assim, ó. Suponha que dada estação rodoviária de Monte Claros saia um ônibus para o bairro Santos Reis a cada 45 minutos e um ônibus para o bairro Independência a cada 50 minutos. Suponha ainda que a primeira saída conjunta do dia ocorra às 6 horas da manhã. A que horas depois da primeira saída conjunta ocorrerá a próxima? Ora, pessoal, o raciocínio segue praticamente o mesmo da questão anterior. Um a cada 45 minutos faz seu ciclo, o outro a cada 50 minutos. Nós tivemos uma saída conjunta às 6 horas da manhã. Ele quer saber a próxima saída. Então, mais uma vez, eu vou precisar calcular o MMC, o menor múltiplo comum. Por que eu preciso do MMC? Ora, lembra? Letra do meio, múltiplo. Por que eu estou precisando de múltiplo, Thiago? Pessoal, os dois ônibus estão saindo ao mesmo tempo. Um a cada 45 minutos faz o ciclo, o outro a cada 50 minutos. Observe que se eu ficar esperando por 45 minutos, eu não vou ver os dois se encontrando. Se eu esperar 50 minutos, eu também não vou ver os dois se encontrando. Então eu vou começar a esperar. Então o tempo de espera supera 45 e supera 50. Nesse caso, eu estou procurando um número maior do que eles. Portanto, um múltiplo comum. O menor, porque eu já quero saber o próximo encontro. Ocorrerá a próxima saída conjunta. Hora de fatorar, 45 e 50. Vamos lá. Vamos começar. Por 2, 45, 25. Não tem mais ninguém que pode ser fatorado por 2. Por 3, 15. E aqui, 25. Por 3, 5 e 25. Tá aqui. Por 3. Então, por 5 agora. 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Pronto. Aí a fatoração. Você começa com 2, porque o 50 é par, fica 25 e 45. Por 3, 15, 25. Por 3, 5, 25. Por 5, 1, 5, 5. Resultado. Beleza? Como, nesse caso, eu estou precisando do MMC entre 45 e 50. Como é que vai ficar então? Vamos lá? 2. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Pronto, ó, 5 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Se você multiplicar bonitinho, 2 vezes 9 vezes 25. 450 minutos de espera. Que é interessante que você já transforme isso aqui para horas e minutos. Portanto, vamos pegar o 450 e vamos dividir. 450, vou colocar aqui mais nesse cantinho. 450 dividido por 60. Para transformar isso em horas. Multiplica por 7, 420 e deixa resto 30. O que significa 7 horas completas e 30 minutos. Pronto. 7 horas e 30 minutos. Nesse caso, 7 horas e 30 minutos. Depois de 7 horas e 30 minutos, eu consigo observar os dois ao mesmo tempo. E esse é o primeiro encontro. Lembrando que outros encontros eu ainda vou visualizar. Mas esse é o primeiro. Depois de 7 horas e 30 minutos, eu já consigo chegar
a esse resultado. Ok? Vamos lá agora. Voltando para a questão, vamos resolver rapidinho. Primeira saída. Primeira saída aconteceu às 6 horas da manhã. 6 horas. O tempo de espera. Tempo de espera. 7 horas e 30 minutos. Tempo de espera, que foi justamente o MMC que nós encontramos. Então, a segunda saída aconteceu, somando aqui, 13 horas e 30 minutos. 13 horas e 30 minutos. Segunda saída, às 13 horas e 30 minutos. Resposta correta, o item B de bola. Beleza? 1h30 da tarde. Faço uma saída. Tempo de espera, somei tudo, chegamos em 13h30. Tá aí. Bonitinho, 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 sem nenhum problema. B de bola, resposta correta, 21. Vamos à questão de número 22, sem perder tempo, vamos rapidinho. Questão de número 22. Qual é, pessoal, o nosso primeiro passo? O primeiro passo é olhar para a questão e tentar descobrir, tentar verificar se aquele cenário caracteriza MMC ou se caracteriza o MDC. Tudo bem? Leia a questão. Se for procurar número maior do que os números que a questão está propondo, múltiplo. Se eu estiver procurando número menor, divisor. Ok? Vamos a 22. Uma faixa retangular de tecido deverá ser totalmente recortada em quadrados, todos de mesmo tamanho e sem deixar sobras. Esses quadrados deverão ter o maior tamanho possível, ou seja, a maior área possível. Se as dimensões da faixa são de 105 cm de largura por 700 cm de comprimento, o perímetro de cada quadrado em centímetros será... Pronto. Vamos dar uma olhadinha agora. Vou pegar e vou grifar aqui palavras-chave. Olha só. Recortado em quadrados. Lados iguais. Todos de mesmo tamanho. Sem deixar sobras. Você já vai entender. Estes quadrados deverão ter o maior tamanho possível. A faixa tem 105 de largura e 700 de comprimento. Pronto. Vou tentar fazer aqui o desenho. Vamos lá. Vamos imaginar aqui a nossa faixa. Pronto. Aqui a nossa faixa. Certo. Então você tem aqui 105 centímetros e aqui 700 centímetros. Pronto. Largura e comprimento. Essa é a faixa. Você chega e pede para que uma costureira seja capaz de montar vários quadrados dentro da sua faixa. Tá aqui, ó. Tá aí. E você faz uma exigência. Qual é a exigência que você faz? Que o quadrado que você está vendo aqui tem que ser o de maior tamanho possível. Ou seja, o lado deve ser o maior possível. Tudo bem? Certo. Agora vamos começar. Pessoal, eu vou tentar conversar com você durante essa questão, para ver se você realmente entende com propriedade, com tranquilidade. Bem, se eu tenho uma faixa de 700 centímetros por 105,
Você concorda comigo que tanto o 105 como o 700 são dois números que são divisíveis por 5? Portanto, para satisfazer apenas a exigência, não pode haver sobras. Nesse caso, essa exigência, você concorda comigo que basta ela cortar o quadrado de lado 5? Por quê? Porque se ela cortar o quadrado de lado 5, observe que esse lado 5, ele tanto pode ser encaixado perfeitamente dentro do 700, como também dentro do 105. Então, o lado 5, tanto é divisor de 105, como é divisor de 700. Entenda que quando ela fala aqui, ó, sem deixar sobras, essa informação me dá uma exigência, que tem que ser um valor comum. E por que tem que ser divisor, Tiago, comum? Ora, pessoal, a faixa vai transformar em quadrados menores. Então, o lado desse quadrado deve ser um número que seja divisor de 105 e também divisor de 700, pois vai ser um número menor, divisor, e não pode ter sobras. Então, se eu não posso ter sobras, então, nesse caso, se deixar sobras. Então, nesse caso, eu tenho que pegar o divisor que consiga ser encaixado dentro do 105 e também dentro do 700. Tudo bem? Ok. Então, já começamos. Eu já consigo aqui caracterizar a questão como M, D, C. Calma que você vai conversar um pouquinho mais comigo. E aqui, ó, esse rapaz, divisor comum. Tiago, olhando para a sigla, me diz, dentro do cenário, dentro da situação da questão, onde é que eu encontro cada pedacinho desse? Com o maior prazer do mundo. Divisor, por quê? Tanto tem que dar certo dentro do 105, como dar certo dentro do 700. Eu vou pegar uma faixa e dividir em quadrados, onde o lado vai ser menor do que esses dois números. Então, se o lado vai ser menor, divisor, e não múltiplo, divisor. Por que é comum? Sem deixar sobras. Então, tem que ser um número exato dentro do 700 e exato dentro do 105. Então, divisor comum. Ok? E por que deve ser o máximo divisor comum? Pois a questão pede o maior tamanho possível. Então, lá deve ser o maior possível. Por isso que eu estou dizendo, se eu pedisse apenas que ela formasse quadrados e sem deixar sobras, ela poderia simplesmente escolher o lado 5, porque o 5 tanto é divisor de 105 como é divisor de 700. Daria certo. Mas observe que o lado 5 não é a resposta da questão, não é o lado do quadrado. Por quê? Porque eu quero a maior área possível. Se eu quero a maior área possível, significa dizer o quê? Significa dizer que eu preciso do maior divisor comum, e não apenas de um divisor qualquer. Eu preciso do maior divisor comum, certo? Vamos procurar esse maior divisor comum? Vamos lá. Fatorando, máximo divisor comum. Vou colocar aqui, ó. M, D, C. Para você não esquecer do que você está procurando. Toda vez que eu for escrever, eu vou riscar essa letra do meio, para você se guiar pelo divisor. Vamos lá. Por 2, 105, 350. Confere. Vamos continuar. Por 2, você tem 350, dividido agora por 2, que ainda dá. Então, vai ficar 105 e aqui 175. Por 2? Não, não tem mais ninguém. Vamos, então, por 3. Dividindo, então, por 3, vou ficar com 35. Tudo bem? E, no caso, 175. Certo? Tá aí. E agora, por 5. Não tem mais ninguém por 3. Por 5. Aqui vamos ficar com 7. 7 vezes 5. E 175 dividido por 5, ficamos com 35. Por 5, 7, 7. 7, 1 e 1. Certo? Tá aí. Chegamos, então, a essa fatoração. Lembrando que se eu quisesse múltiplo, eu ia multiplicar todos os fatores primos que nós encontramos. Mas como ele quer divisor comum, eu pego apenas quem divide os dois ao mesmo tempo. O 2 já não serve.
porque só divide o 700. O 3 já não serve, porque só divide o 105. O 5 divide os dois. Boa, então 5 fica. Esse 5 não dividiu o 7. Esse 7, divisor comum, ó, divide os dois. Então, 5 vezes 7 é o nosso resultado. Nesse caso, 5 vezes 7 é o que eu vou encontrar. Então, quem vai ser o nosso MDC? O MDC vai ser justamente 35 centímetros de lado. Entenda que aqui, ó, vai ser o lado do quadrado, certo? 7 vezes 5, 35. Ou seja, 35, pessoal, é esse pedacinho aqui, ó. 35 centímetros. Aqui também, já que é um quadrado, 35 centímetros. Aqui o mesmo valor e aqui em cima também o mesmo valor, certo? Então, vem agora a pergunta. Pessoal, a questão quer o perímetro. Se eu quero o perímetro, pessoal, eu quero a soma de todos os lados. Já tem que dizer assim, professor, não tem a opção 35. Graças a Deus, meus queridos. Porque, pessoal, 35 não é a resposta. 35 é o lado quadrado, ou seja, a costureira, ela deve pegar os 700 e dividir em pedaços de 35. Deve pegar os 105 e dividir em pedaços de 35. E não achar que 35 é o resultado do perímetro. Não, o perímetro vai ser a soma dos 4 lados. Então, o nosso perímetro, fechando a questão, passa a ser 4 vezes 35. Então, aqui, 140 centímetros. Pronto. 140 centímetros, o nosso resultado. Resposta correta, o item D de dado, 140. Beleza? Que é o perímetro. A soma dos lados. E 35 é o maior lado possível que eu posso usar nesse quadrado. Ou seja, é o maior número que consegue ser colocado exatamente dentro do 700 e dentro do 105. Questão 2, já era. Questão de número 23, uma questãozinha de um nível muito bacana. Diz assim: um galpão na forma de um paralelepípedo reto de dimensões 30, 72 e 60, 30, 72 e 6 metros, deve ser preenchido completamente com caixas cúbicas de mesmo volume. Qual o menor número de caixas a serem utilizadas? E aí, pessoal, o que a questão 23 está propondo? Nesse caso, o que você começa a observar? Bem, o seguinte, pessoal, nessa questão de número 23, ele está imaginando um galpão em formato de paralelepípedo. Imagine uma caixazinha de sapato, só que agora faça ela se transformar em um galpão com esse mesmo formato, certo? Então você está vendo e você está dentro desse galpão. Imagine a cena. Você vai colocar, o galpão tem 30 metros de largura, 72 metros de comprimento e 6 de altura, certo? E você vai colocar caixas cúbicas preenchendo esse galpão. Lembrando que caixas cúbicas, o cubo ele tem o mesmo valor com relação, pessoal, às suas arestas. Então as arestas do cubo elas são iguais. Então eu estou procurando um número que consiga ser colocado dentro do 6, que consiga ser colocado dentro do 72 e que consiga ser colocado dentro do 30. Então, se você me permite, o desenho do paralelepípedo seria algo mais ou menos assim. Tentar fazer aqui um esboço de mais ou menos como seria o nosso desenho. Seria algo mais ou menos assim. Ficou um pouquinho mal feito, mas você vai usar um pouquinho do seu bom senso também e vai imaginar que está perfeito o desenho, tá bom? Faz só aqui um esboço mesmo, pronto. Só um esboço do que estou falando, tá aqui. Então imagine, aqui, 70
32 metros, 30 metros e 6 metros. E quero colocar dentro, eu quero colocar cubos. Portanto, o mesmo resultado aqui. Você vai encontrar ele aqui. Esse aqui é a P, para tentar desenhar, para você visualizar melhor. Pronto, seria mais ou menos assim. Pronto. Tá aí o cubo. Pronto, deu para entender demais. Usando um pouquinho de bom senso, você consegue visualizar. Então eu quero preencher todo esse galpão com várias caixas cúbicas, ok? Então, como é que eu vou fazer? Vamos agora grifar os principais pontos. 30, 72 e 6 metros. 30, 72 e 6 metros. Será preenchido completamente com caixas cúbicas de mesmo volume. Aí ele pergunta, eu vou grifar agora de outra cor, qual o menor número de caixas a serem utilizadas. Pronto. Pessoal, hora de classificar. Afinal, a questão é de MMC, o menor múltiplo comum, ou de MDC, o máximo divisor comum? Isso, pessoal. O cubo que você está desejando projetar, que você está procurando o lado, porque o teu interesse é exatamente esse, saber o lado do cubo, não é verdade? Tentar descobrir qual vai ser o lado ideal para conseguir contemplar esse cenário. Então, esse lado, pessoal, desse cubo, vai ser um valor que tem que dar certo dentro do 72, dentro do 30 e dentro do 6. Portanto, eu preciso de um divisor comum. Eu preciso de um número que consiga dividir todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu preciso, pessoal, nesse caso, mais uma vez, do MDC, o máximo divisor comum. Tiago, hora de explicar a sigla. Vou explicar assim. Vamos lá. Divisor, por quê? Porque o cubo, ele tem que dar certo, pessoal, dentro da aresta 72. O cubo, esse lado dele, tem que dar certo dentro da aresta 30. E ele tem que dar certo dentro da aresta 6. Então, eu preciso de um número que consiga dividir simultaneamente os três elementos. Um divisor comum. Então, divisor comum, não pode ter sobra. Então, ele vai preencher completamente. Divisor desses três rapazes. Tiago, e agora por que é o máximo divisor comum? Observe que ele quer o menor número de caixas. Então, pessoal, para você atingir a menor quantidade de caixas, você precisa fazer com que o lado seja o maior possível. Porque quanto maior for o lado do cubo, ou seja, quanto maior for a aresta do cubo, menos caixa você vai ter que produzir. Então, é o que ele quer, a menor quantidade de caixas. Para atingir a menor quantidade de caixas, você deve colocar a aresta o maior possível. Por isso, o máximo divisor comum. Deu certo? Então, cuidado, tá certo, pessoal? Lembrando, por exemplo, que se você observar o 72, o 30 e o 6. Pense um pouco comigo, pense. Eu quero que você entenda essa questão. Você vai terminar para mim. Ó, o 72, o 30 e o 6. Você concorda que esses três números eu posso dividir por 2? Portanto, se eu quiser colocar cubos de lado 2, de aresta 2, eu consigo. Porque o 2 é divisor de 72, é divisor de 30 e é divisor de 6. Divisor comum, 2. Mas se eu quiser, pessoal, colocar, no caso, cubo de aresta 3, eu consigo? Também consigo. Por que eu vou conseguir? Porque 3 tanto é divisor de 72, como é divisor de 30, como é divisor de 6. Então, você já se toca o quê? Que se você botar cubos de aresta 2, você vai colocar uma quantidade maior de cubos. Por quê? Porque se a aresta é 2, eu vou ter que produzir mais cubos. Se a aresta for 3, se o lado for 3, eu vou produzir uma quantidade menor de cubos para conseguir encaixar nesse cenário, nesse perfil. Então, observe que quanto maior for a aresta, menos cubo você tem que produzir, que é justamente o que a questão deseja. A menor quantidade de caixas a serem utilizadas. Perfeito? Então, tá aí o que você vai encontrar. Deu certo? Então, vamos em busca do MDC. Calculando o MDC desses rapazes, começa por 2, 15, 36
e 3. Ó, por 2, ó, 15, 36 e 3. Por 2, não rola, 15, 18 e 3. Por 2 ainda, 15, 9 e 3. Por 3, 5, 3 e 1. Por 3, 5, 1 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Pronto. Tá aqui, ó. Agora é hora de procurar divisor comum. Vamos. Procurar agora divisor comum. Beleza? Então, o que é que nós vamos encontrar? Esse 2, ele é divisor comum? Sim, porque dividiu todo mundo. Esse 2, observe, pessoal, que ele já não divide aqui o 3 e nem divide o 15. Então, não serve mais como divisor comum. Esse 3 divide o 15, divide o 9, divide o 3. Então, é divisor comum. Esse 3 não divide o 5 nem o 1. Não serve. O 5 só divide o 5. Fora. Então, nesse caso, o meu MDC vai ser 2 vezes 3. Ou seja, 6 como resultado. 6 metros de aresta. Então, o maior divisor comum, o maior número que divide todo mundo ao mesmo tempo, vai ser 6. Então, eu estou falando de um cubo de aresta 6. Então, quer dizer que você vai ter que colocar esse cubo de vermelho. Se você jogar para cá, o cubo tem mais ou menos esse formato aqui. Você sabe que eu não estou desenhando muito bem, mas também desse jeito é muita maldade. Então, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Pronto, tá aqui. Então, o cubo que você vai montar, ele vai ter aresta 6. Então, 6 metros, 6 metros e 6 metros. Pronto. Agora a questão quer saber quantas caixas você consegue colocar dentro desse cenário. Eu queria que você agora usasse um pouquinho da sua noção espacial, que é o que sempre vem lá nos editais. Fundação Carlos Chagas, então, adora quando ele fala que solicita do candidato noções espaciais. Então, ele precisa ter esse cenário. A pergunta é exatamente essa. Esse cubo de aresta 6, eu consigo projetar quantos dentro desse galpão? Fica aí a dica. Já fiz o MMC e a responsabilidade agora é sua. Aliás, já fiz o MDC e a responsabilidade é sua de descobrir quantos cubos você consegue colocar dentro do paralelepípedo. No próximo vídeo, eu já passo o gabarito. Lembrando que se você não conseguir visualizar o cubo dentro do galpão, trabalhe com volume. De repente você consegue desenrolar. Beleza? Um forte abraço, tudo de bom? E eu quero ver o resultado. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Tchau, tchau.